Olá, seja bem-vindo nesse segundo vídeo, que é a continuação do primeiro vídeo. Se você não viu o primeiro vídeo, volta lá, assiste e depois volta para cá de novo para continuar assistindo, tá bom? Mas você que está assistindo desde o primeiro vídeo, neste vídeo a gente vai falar sobre a fixação da imagem. A gente descobriu, a partir do processo de câmera escura, a gente conseguia transformar o mundo tridimensional em imagens e projetar essas imagens no interior e na superfície de um aparato, que é a câmera escura. Agora, neste encontro, a gente vai falar como que se deu a fixação da imagem, quais foram os inventores que criaram processos químicos para fixar essa imagem e transformar a imagem em uma grafia, em uma fotografia. Eu queria colocar uma questão aqui para a gente pensar. Essa expressão da humanidade a partir da imagem. A fotografia é uma expressão, né? Uma expressão do indivíduo a partir da imagem. Mas eu gostaria de discutir a questão de como que o ser humano precisa, ou não necessariamente precisa, mas como que na humanidade há indícios e vários vestígios dessa expressão, dessa vontade de se comunicar a partir de imagens. Se a gente pensar nas pinturas rupestres, que são registros de pinturas bem primitivas de um ser humano muito antes do nosso tempo, antes da gente pensar em civilizações, enfim. Se a gente pensar nesse ser humano primitivo, a gente vê vários indícios, várias imagens de pinturas rupestres, de animais, de outros homens também. E aí a gente começa a perceber que há em nós um desejo de se comunicar a partir das imagens. E a fotografia é só um reforço disso. Então, eu gostaria da gente pensar sobre isso, assim, como que o ser humano existe essa necessidade de se comunicar a partir da imagem e da palavra. Mas no nosso caso a gente vai puxar a sardinha para a imagem, porque a gente está falando sobre fotografia. Antes de falar sobre os inventores, eu queria falar sobre o contexto do mundo. Imaginar a Revolução Industrial que se deu no século XVIII, a gente pensa que existia um mundo em que não existia máquinas. As pessoas andavam de cavalo, de carroça, de charrete na rua. Então a gente pensa que a presença dos animais nas cidades eram muito frequentes. E a gente pensa também que uma série de coisas que hoje a gente vive e super se acostuma, como luz elétrica, trem, carro, televisão, uma série de invenções que hoje são super comuns num tempo antes do século XVIII, não existia. Então a gente começa a ver que a partir do século XVIII, a humanidade começa a lidar com algumas invenções. Há o surgimento das máquinas, as máquinas começam a entrar na indústria e as indústrias começam a produzir coisas em grande escala. Antes desse tempo, tudo era feito à mão, tudo era manufatura, produzir uma roupa era feito à mão. Não que hoje não seja, mas existe uma supremacia hoje das máquinas. As máquinas constroem, a gente hoje tem uma facilidade, porque existem máquinas que fazem coisas que naquele tempo precisaria de 100 homens, 100 pessoas para fazer. E aí uma máquina vem e consegue lidar e resolver toda essa questão e toda esta problemática que envolve a produção de coisas em larga escala. A gente vê também que surgem as primeiras máquinas a vapor e que dá possibilidade para construir os trens movidos a vapor, né? E aí você começa a perceber que existe uma mudança drástica da relação que nós humanos estabelecemos com o mundo. E neste contexto de centenas e centenas de invenções, a gente pode falar e destacar uma que é a fotografia. E como que surgiu? Como que se inventou? Quais foram os processos? A gente vai ver agora. Nesse contexto de Revolução Industrial, eu queria destacar um personagem que foi muito importante dentro dessa história que eu quero contar para vocês,
que é o Joseph Niepce. O Joseph Niepce era um inventor. E junto de diversos outros inventores dentro da Revolução Industrial do período, buscavam criar inovações e criar máquinas que pudessem aperfeiçoar diversos processos dentro da indústria ou dentro da sociedade para prestar algum serviço. O Joseph Niepce, junto do irmão dele, conseguiu construir o primeiro motor de combustão interna. Mas ele não parou por aí. Ele também começou a pesquisar e investigar processos de fixação da imagem. O Joseph Niepce, em 1826, a partir de uma placa de estanho mergulhada em betume da Judéia, ele conseguiu, a partir desse processo, fixar a primeira imagem que se tem notícia. Esse processo, que poderíamos chamar de fotografia, ele chamou de heliografia, uma escrita com sol, né? A partir de uma grafia com o sol, né? A partir dos raios de sol. A heliografia do Joseph Niepce foi um processo que, de alguma maneira, revolucionou o entendimento de que realmente poderíamos fixar a imagem a partir de um processo químico. Em 1826, o Joseph Niepce produziu essa primeira imagem, que para ele, não satisfeito, porque para ele era uma imagem muito borrada, não escrevia muita coisa, não descrevia, não dava para ter muita noção do que estava acontecendo dentro da imagem, dentro do quadro. E ele, insatisfeito, ele queria melhorar mais o processo, porque também tinha uma grande questão. Esse processo de heliografia do Joseph Niepce demorava 8 horas para ser realizado. 8 horas de exposição dessa placa de betume dentro da câmara escura, para conseguir fazer essa imagem. E é um tempo muito inviável se você pensar que esse processo poderia também tentar, né? O objetivo era também registrar pessoas. Imagina 8 horas uma pessoa parada diante de uma câmera. É quase impossível, não? Então, o Joseph Niepce, entendendo esse processo que precisava aperfeiçoar, ele foi criando uma série de coisas para tentar, de alguma maneira, reduzir este tempo de exposição dessa placa de betume da Judéia. Mas aí, a partir desses processos de descoberta, de tentativa, ele veio a falecer. Mas aí surge outro nome, que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Louis Daguerre. O Louis Daguerre entrou em sociedade com Joseph Niepce a partir de um processo de investigação e de experimentação para produzir e encontrar essa substância que tem um tempo menor, né, e que consiga trazer mais qualidade de imagem, né, mais nitidez na imagem. Mas aí, nesse processo, como eu estava falando, o Joseph Niepce veio a falecer e o Louis Daguerre continuou essa pesquisa. Em 1833, com a morte do Joseph Niepce, o Louis Daguerre continuou a pesquisar e tentar encontrar substâncias químicas que resolvessem duas questões: que melhorassem a qualidade da imagem, que a qualidade ficasse melhor, mais nítida, mais possível de ser vista, e segundo, que reduzisse o tempo de exposição desse material. O Louis Daguerre começou a testar diversas coisas, e uma das coisas que ele testou foi substituir o betume da Judéia, que era muito utilizado pelo Joseph Niepce, e ele começou a substituir por sais de prata. Mas aí, a questão de substituir pelos sais de prata não resolvia completamente a questão, porque ele precisava com que essa imagem conseguisse fixar. E aí, com sais de prata, por mais que ele pudesse registrar a imagem com uma qualidade muito boa, a imagem não se retinha muito tempo na placa de metal. Então, o que o Louis Daguerre tentou fazer? Ele descobriu no meio desse processo que, inserindo vapor de mercúrio nas placas, e o mercúrio, é bom de se lembrar que o mercúrio é um metal pesado, extremamente tóxico, mas dentro desse processo de fixação da imagem, o Louis Daguerre, trabalhando com mercúrio, mesmo hoje sabendo, né, hoje a gente sabe do grau de periculosidade do mercúrio, ele conseguiu fazer, a partir desse vapor de mercúrio, imagens e registrar nessa placa de metal primeiras imagens que ele chamou de daguerreótipo. Esses daguerreótipos, o primeiro e mais bem sucedido daguerreótipo é de 1837.
E em 1837, Louis Daguerre produziu daguerreótipos como este. E que a gente pode perceber que tinha um grau de nitidez e uma qualidade de imagem muito grande. Em 1839, o Louis Daguerre registrou uma patente no governo francês dessa invenção que ele tinha criado. E aí, a partir desse ano, muitas pessoas e muitos olhares se voltaram para o daguerreótipo, porque era um material, uma técnica que produzia uma nitidez de imagem muito boa, mas mesmo ele reduzindo o tempo de exposição, aproximadamente, era horas, né, com o Joseph Niepce, ele conseguiu reduzir para minutos, mas mesmo assim era muito tempo de exposição, era 20, 30 minutos, e que deixava de alguma maneira um pouco difícil registrar imagens de pessoas. Neste tempo longo, apesar do Louis Daguerre ter desenvolvido os daguerreótipos com uma qualidade muito boa de imagem e ter reduzido bastante o tempo de exposição desse material para fazer a imagem, para fixar a imagem, tinha uma grande questão, porque ainda demorava-se 20 a 30 minutos para produzir um daguerreótipo. O que é muito tempo se você for pensar em registrar pessoas. É praticamente impossível. Não impossível, porque ele inventou uma coisa chamada cadeira, uma cadeira especial para fixar os rostos das pessoas, para as pessoas não saírem tremidas. Parecia uma coisa meio de uma masmorra, sabe? Um aparelho de tortura, mas não era. Era uma cadeira para conseguir com que as pessoas pudessem ficar paradas e não tremessem na hora de registrar a imagem. Esse aparato que ele criou a partir desse processo de necessidade, né? Essa necessidade de fixar as pessoas para conseguir registrar, fazer um registro delas, foi uma invenção. Uma das invenções, além do daguerreótipo, dessa cadeira de fazer com que as pessoas pudessem sentar e registrar essas imagens sem sair borradas. Continuando, então, as histórias de desenvolvimento da fotografia, em 1888, um ex-bancário chamado George Eastman, que vivia nos Estados Unidos, começou a investigar as placas de metal que eram produzidas as fotografias, onde eram produzidas as fotografias. E aí ele começou a investigar como que poderia facilitar esse processo e, de alguma maneira, simplificar esse processo. Então, George Eastman, em 1888, conseguiu desenvolver um processo de produzir um material, né, que pudesse ser registrado, um material fotossensível que pudesse ser colocado em substituição às placas, né, de metais e as placas de vidro que também foram usadas, né. Ele criou um material chamado nitrocelulose. A partir da nitrocelulose, ele começou a colocar esses processos e produzir uma coisa que a gente chama de rolo. Um rolinho de foto. Hoje a gente tem um rolinho, mas naquela época era um pouco maior. Mas aí ele conseguiu, de alguma maneira, compactar, porque antes as câmeras eram gigantes, era um trombolho, até hoje a gente tem imagens, né, aqueles lambe-lambes que ficam em praças, eram gigantes, eram máquinas grandes, pesadas. O George Eastman conseguiu simplificar o processo, porque ele conseguiu, além de trocar as placas por rolos, ele começou também a baratear os processos de produção da imagem. De alguma maneira, ele revolucionou toda uma cadeia de produção, porque as pessoas que não tinham condições de pagar um fotógrafo e pagar para terem um retrato, uma fotografia sua, elas começaram a comprar essas câmeras, porque o George Eastman, além de criar esse rolinho, ele criou uma câmera, que é a câmera Kodak, que até hoje a gente tem, né? Existe, apesar da empresa ter entrado em falência, até hoje a gente tem essa imagem, né, essa marca dessa empresa Kodak, como uma empresa que foi muito importante em 1888 e no decorrer de toda uma história adiante, né, recente também. Além de ter, de alguma maneira, revolucionado no sentido de ter possibilitado com que as câmeras invadissem, né, o ambiente doméstico, porque as pessoas poderiam agora registrar elas mesmas na sua própria vida, porque ele conseguiu facilitar o processo. Além de criar o rolinho, ele conseguiu produzir essa câmera que as pessoas podiam comprar.
Inclusive tem uma câmera que em 1990 o George Eastman lança uma câmera chamada Brownie. Essa câmera custava $1, o que era relativamente muito barato. Então a sociedade americana do período começou a comprar e a registrar cenas cotidianas. A gente pode ver algumas imagens. E essas imagens, pela primeira vez, a gente conseguia falar que existia uma popularização da fotografia, né? As pessoas que tinham algum recurso, né, poderiam comprar essas câmeras. Mas o George Eastman também existe um bordão, porque a Kodak lança um bordão que até hoje reverbera, né? Porque ele fala, você aperta um botão e nós fazemos o resto. Porque ele fazia a câmera, né? Ele produzia as câmeras, que tinha um custo mais barato para as pessoas conseguirem comprar. Essa câmera tinha 100 poses, né? Poderiam ser 100 retratos ali dentro. As pessoas faziam esse retrato, esses retratos dessas fotografias, mas elas não revelavam, porque elas não tinham a capacidade, né? Não tinham os químicos. E aí o que ele fazia? Ele fazia com que as pessoas voltassem com essas câmeras para serem reveladas nos laboratórios da Kodak, né? Os laboratórios do George Eastman. E aí essas câmeras eles revelavam as imagens dessas câmeras, preenchiam novamente com um rolo de filmes novos, né? De filmes que poderiam ser fotografados. E aí devolvia essa câmera com os filmes e a câmera recarregada para as pessoas. Então, as pessoas apertavam um botão, registravam seus cotidianos, as suas vidas, e quando queriam essas fotos reveladas, levavam para o laboratório, tinham essas fotos reveladas e recarregavam essa câmera. Que é um processo que até 2000, enfim, a gente fazia muito, né? Esse processo de ir na ótica, ir na loja de revelação de fotos, revelava essas fotos e a gente pegava elas e recarregava, comprava um rolinho de filme, né? Inclusive esse é da Kodak, um rolinho de filmes para gente conseguir fazer mais fotos. O George Eastman, quando ele criou essa capacidade, esse material, esse suporte, né, de nitrocelulose, que era flexível, porque antes eram as placas de metal ou as de vidro, ele pensou em um suporte, porque o material fotossensível já existia. Então ele pensou num suporte que pudesse, né, simplificar esse processo, né, e compactar. Porque ao mesmo tempo que você pensa que existiam placas de metal e de vidro, eram pesadas, eram difíceis de serem transportadas. E com esse material, esse suporte de nitrocelulose que ele criou, ele facilitou, deixou as câmeras mais compactas. E a partir disso possibilitou diversos avanços. Mas é bom destacar isso para vocês não confundirem, porque a materialidade fotossensível já existia, ele só impregnou esse material fotossensível em um outro suporte, que poderia deixar mais compacta as câmeras. É isso, eu queria fazer essa observação, porque talvez tenha ficado um pouco confuso na minha fala. Se a gente acha que a Kodak já tinha contribuído e muito para o mercado fotográfico, popularizando as câmeras fotográficas, as câmeras e as fotografias domésticas, em 1975, que é super recente, segunda metade do século XX, ela revoluciona o mercado novamente, porque ela começa a lançar os primeiros protótipos de câmera digital. Começa a acontecer um processo das pessoas pararem de registrar e pensar as imagens como um processo muito custoso, muito demorado, que envolvesse os químicos. Claro que hoje ainda há as fotografias analógicas, né? Existe uma poética, existem muitos fotógrafos que ainda registram e preferem registrar a fotografia analógica, mas a fotografia digital, de alguma maneira, veio tomar um pouco esse posto de primeiro lugar da fotografia analógica. E aí a fotografia digital foi, de alguma maneira, disruptiva dentro desse sistema. O engenheiro da Kodak, chamado Steve Sanson, ele começou a pensar que as imagens poderiam ser convertidas em imagens digitais. Ele substituiu o filme, né, a questão química dentro das máquinas fotográficas, por um sensor. Esse sensor ele conseguia ler as imagens que estavam registradas, né? A câmera escura continua,
Só que é uma câmera escura super moderna, né? Agora com outros aparatos, outras questões óticas, mas agora ele criou um sensor digital em que lia essa luz e transformava em estímulos eletrônicos, criava assim uma imagem digital. As imagens que temos hoje, os nossos aparelhos celulares, as imagens que são geradas por esta câmera que eu estou falando com vocês agora, são imagens digitais. Um sensor está processando essa luz que está rebatendo em mim, que está rebatendo nesse espaço e criando estímulos, informações digitais que criam imagens virtuais. Claro que existe e ainda vai existir, continuará sempre existindo a fotografia analógica. E é muito interessante e um processo muito artesanal. E para quem gosta de trabalhar a artesania da imagem, é muito interessante você pensar a fotografia analógica dentro desse aspecto também. Mas a fotografia digital, ela está assim, dentro dos aparelhos celulares, dentro das redes sociais, em todos os aspectos, né, por a gente ter se transformado em uma sociedade do ambiente virtual que tem uma presença muito frequente, né, muito forte dentro desse ambiente virtual, a fotografia digital também se faz muito presente. Então, por mais que exista, né, existe de alguma maneira, essa prevalência, né, da imagem digital, da fotografia digital, a fotografia analógica não perdeu seu espaço. Ela ainda existe, mas ela compete junto dentro desse universo, né, da fotografia digital, que é uma fotografia mais instantânea, né, já se registra, já trata essa imagem dentro desse ambiente digital mesmo, né, com softwares, com aplicativos, e já posta dentro das redes sociais, dentro dos grupos de amigos, enfim. Eu gostaria de encerrar este tópico pensando nessa retrospectiva, desde o Joseph Niepce, lá na França, no período lá das revoluções industriais, que ele conseguiu, a partir do betume da Judéia, fixar a primeira imagem da história. A partir deste momento, até 1975, onde surgem os sensores eletrônicos, que converte a informação, a imagem, em informação eletrônica, em imagem digital. Existe um caminho grande. E eu citei alguns nomes, simplifiquei, né? Que fiz um recorte dessa história. Mas como eu tinha falado, né, na primeira aula, existem histórias, porque vários inventores em diversos períodos, né, em consonância, né, em paralelo a inventores, por exemplo, desses franceses que eu citei, o Louis Daguerre, por exemplo, existiam inventores ingleses ao redor do mundo. Um deles, por exemplo, Hercule Florence, que era um inventor francês e que pesquisava o processo de produção da imagem aqui no Brasil. E ele, anterior ao Louis Daguerre, conseguiu fazer registros de imagem, fixar a imagem aqui no Brasil. Mas como ele estava fora desse contexto Europa, essas invenções dele acabaram ficando esquecidas com o tempo. Mas é muito interessante pensar que a invenção da fotografia ela passa por várias mãos, vários inventores e inventoras também, e que foram apagadas da história. Então é interessante a gente ver que a fotografia que a gente tem hoje, ela é esforço, suor de muitas pessoas. Então, quando a gente pensar nessa imagem digital, a gente pensa que existe uma história, um caminho grande até chegar ao aparelho que a gente tem hoje. Finalizado esse pequeno recorte sobre as histórias da fotografia, eu gostaria de falar sobre composição. Quando me refiro à ideia de composição, eu gosto sempre de trazer algumas associações e trabalhar algumas associações a partir de um objeto muito simples, que no caso é uma moldura. Eu aconselho vocês se tiverem uma moldura em casa, a perceber algumas dinâmicas que eu vou descrever aqui nessa fala a partir dessa ideia de moldura. Porque, olha, uma fotografia, ela trabalha em cima de um recorte, de um pequeno espaço-tempo do mundo, como se fosse uma janela em que eu percebesse o mundo dentro desse quadro. E aqui tudo fosse uma grande parede, em que eu não pudesse compartilhar com outro, porque o que eu posso compartilhar está dentro deste tema aqui.
está dentro deste enfoque. A fotografia, ela seleciona, ela recorta fragmentos deste mundo. Então, como se fosse uma janela, eu escolho ver algo. Eu escolho compartilhar algo. E aí eu posso compartilhar com alguém, chamar alguém para ver um quadro e falar assim, olha, eu fiz esse recorte do mundo. E aí, a partir desse recorte, que eu não seleciono todas as outras porções que poderiam estar na imagem, mas eu fiz uma escolha, uma opção de selecionar esse recorte, eu posso chamar alguém para ver o recorte que eu fiz. Chamar alguém para eu compartilhar a maneira que eu quero que ele veja o mundo, a maneira que eu quero que ele veja o meu mundo, a maneira que eu selecionei o mundo que eu quero mostrar a ele para ver. Dentro dessa ideia, dessa moldura e da maneira que eu seleciono o mundo, eu posso pensar, de acordo com essa câmera fotográfica que está aqui, eu pego a moldura, eu posso aproximar ou afastar do objeto. Se eu aproximar, eu estou dando mais atenção ao objeto. Se eu afastar, eu estou dando um pouco de menos importância, eu estou valorizando um pouco menos esse objeto, porque eu estou começando a pegar outros elementos que estão na paisagem, dentro deste quadro, dentro dessa janela. Se eu quiser dar um pouco mais de valor e valorizar mais esse objeto, eu aproximo um pouco mais. Um pouco mais, um pouco mais. E é isso, a partir da ideia de aproximação e afastamento e de recorte e seleção, eu posso começar a pensar que o fotógrafo, ele compõe uma imagem. Ele seleciona, ele edita o que ele quer que as pessoas vejam e o que ele quer que as pessoas não vejam. Então, quando você pensar em realizar uma fotografia, pense nisso. Pense nas coisas que você está deixando de registrar e nas coisas que, ao contrário, nas coisas que você quer que seja registrado. Porque, ao pensar em composição, você está dando a ver algo e escondendo outro. Você está valorizando uma imagem, uma pessoa, um objeto e escondendo ou não mostrando outros. Se a gente pensar na ideia do quadro, da moldura, existe uma regra na fotografia chamada regra dos terços, que divide a fotografia em 2 linhas horizontais e 2 linhas verticais. E no ponto de interseção dessas linhas, eu posso pensar numa harmonia maior que eu posso produzir dentro deste quadro, dentro dessa imagem, e posicionar alguns objetos entre estes pontos. Eu fiz um vídeo para ilustrar melhor essa ideia da regra dos terços, e eu vou compartilhar com vocês agora. Vamos lá? Você traça na imagem 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais, formando 9 quadros. Ao realizar essa divisão, você produz estruturas imaginárias que te ajudam a posicionar elementos dentro da moldura. Funcionam como linhas guias, linhas de referência. O encontro destas linhas são chamados de pontos de interseção. Esses pontos geralmente atraem a visão de quem está observando uma fotografia. São pontos de interesse do observador. Você pode estar se perguntando como você poderá posicionar os elementos na imagem. Você posiciona o objeto ou pessoa justamente nesses pontos de interseção, tanto à esquerda como também à direita. É bom lembrar que são possibilidades flexíveis. Você escolhe o que comunica melhor com a ideia e a história que você quer contar a partir da sua fotografia. Uma coisa que eu gostaria de deixar também claro é que essas regras que existem na fotografia são para a gente ter uma base, um ponto de partida. E elas não são regras inquebráveis. Toda fotografia ou todo desejo de expressão, ele pede alguma configuração, algum jeito, algum formato de registro, algum tipo de composição. E geralmente, ou na maior parte das vezes, essa vontade, esse desejo de expressão não necessariamente está atrelado a essas regras que a gente acabou de ver. Eu posso centralizar, eu posso deixar de lado, eu posso recortar mais. Depende, varia. Varia de acordo com o desejo. E o que pode parecer uma regra, uma prisão, não é. É um ponto de partida. E essas regras podem ser
podem e devem ser quebradas. Então, por favor, não se aprisionem a essas questões que foram passadas, porque são apenas os primeiros passos ou uma ideia de conceber a imagem a partir de um momento ou de um processo educativo, de como entender a maneira que eu posso organizar elementos e o assunto da fotografia que eu quero registrar. Dito isso, eu quero passar mais um exercício. Vocês lembram daqueles álbuns de retrato que a gente pegou lá no início da nossa oficina? Eu quero que vocês retomem para eles. Eu quero que vocês passeiem por entre as imagens e por entre as fotografias que estão ali dentro. Mas não simplesmente com um olhar mais descuidado, mas com um olhar um pouco mais focado no que acabamos de compartilhar aqui, na ideia de composição. Se esses objetos dentro dessas imagens que estão dentro dos álbuns de retrato, se eles estão centralizados, se eles estão mais lateralizados, como que essas imagens, esses objetos e essas pessoas estão localizadas, estão compondo essas imagens que estão dentro desses álbuns de retrato. Esse exercício é um exercício para a gente educar o nosso olhar, para a gente, de alguma maneira, aperfeiçoar algumas dinâmicas, né? Para a gente aumentar, não aperfeiçoar, mas talvez a palavra certa é ampliar o nosso vocabulário visual. A gente começa a perceber algumas imagens, como elas foram feitas, como a gente gostaria que elas fossem feitas, como elas são feitas, e a gente começa a ampliar nossas possibilidades de criar uma imagem, né, de produzir uma fotografia. É um exercício simples e que eu gostaria que vocês fizessem para a gente ver assim, essa percepção e ampliar nossa capacidade também de perceber as imagens. Pessoal, infelizmente chegamos ao fim da nossa oficina. Eu espero do fundo do meu coração que essa oficina tenha sido importante para vocês, porque foi importante para mim realizar esse espaço de troca com vocês que está aí do outro lado. Eu acredito que a fotografia seja muito importante e que traga enormes benefícios para todo mundo, principalmente para a terceira idade. Por quê? Porque além de reforçar traços da nossa identidade, ela ainda cria laços familiares, e ainda ajuda a potencializar traços da nossa memória que às vezes a gente acha que tem esquecido, mas que estão presentes em nós e que nos dizem quem a gente é hoje. Então, a capacidade da gente se lembrar é uma capacidade linda, misteriosa, divina. E eu acho que a fotografia, ela é essa chave, esse portal para acessar esses lugares. Eu fico muito feliz que vocês tenham acompanhado e participado dessa oficina. E eu desejo que quem tenha gostado e quem tem esse interesse pela fotografia, por que não começar a registrar e fazer suas próprias fotografias? E além do álbum de fotografia e começar a produzir suas próprias imagens. Para você que não tem o hábito de fotografar, que tal essa oficina ser o ponto de partida? Eu espero que vocês aí do outro lado tenham gostado, porque eu amei compartilhar e partilhar esses minutos aqui com vocês. Obrigado a todo mundo que participou e que a gente se veja em breve. Tchauzinho!